Na primeira leitura de hoje, o Senhor aparece a Abraão junto ao carvalho de Mambré, onde Abraão tinha se estabelecido quando ele se separou de Ló. Aparecem 3 homens ou anjos, e a própria leitura diz que o próprio Senhor apareceu, o próprio Senhor visitou Abraão. Naqueles 3 homens desconhecidos, misteriosos, naqueles 3 anjos. Os padres da igreja sempre entenderam que aqui se tratava de uma manifestação da Santíssima Trindade, por isso eram 3. Inclusive existem ícones que representam a Santíssima Trindade, retratando justamente essa cena. Os 3 anjos sentados em volta da mesa, junto ao carvalho de Mambré. Então, Abraão, cuja história nós temos acompanhado desde o capítulo 12 do livro do Gênesis, ao longo desta semana. Lá no capítulo 12, a vocação de Abraão, e depois toda a sua trajetória até aqui, o capítulo 18. O próprio Senhor visita Abraão, e na mentalidade daqueles homens daquele tempo, os estrangeiros, os viajantes, os hóspedes, eram o próprio Deus escondido. O próprio São Paulo diz: muitos recebendo, usando de hospitalidade, receberam anjos em sua casa. Então, o próprio Deus visita Abraão e Sara e lhes promete que dentro de 1 ano eles terão o seu filho Isaque. No Evangelho, Jesus cura o servo, o empregado do oficial romano. E existem vários pontos interessantes aqui. Primeiro, essa fala do oficial que nós repetimos em toda a missa: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa, em minha morada. Dize uma só palavra e o meu empregado ficará curado. Essa fala do oficial romano, nós dizemos em toda a missa antes da comunhão. É um ato de fé. E o que ele diz em seguida: eu, sendo oficial, mando a um, vai e ele vai, vem e ele vem, faz isto e ele faz. Portanto, a fé que ele tinha em Jesus e que Jesus tem os seus mensageiros, tem os seus ministros. Claro, ele se referia aos anjos, que Jesus poderia enviar à sua casa para levar a cura. Portanto, a fé na autoridade de Jesus sobre os espíritos, sobre os anjos, assim como ele depois expulsa os demônios, liberta as pessoas possuídas pelo demônio, assim como Jesus tem autoridade sobre os espíritos maus, ele tem também autoridade sobre os espíritos bons. Na primeira leitura, Deus visita Abraão, a Santíssima Trindade visita Abraão por meio de anjos, de ministros, de servos seus, mensageiros seus.
A palavra anjo significa mensageiro. Então a fé desse homem na autoridade de Jesus, no poder de Jesus, e que ele não era digno de que Jesus entrasse na sua casa, mas que ele enviasse os seus anjos para ministrarem a cura ao seu empregado, ao seu servo. Jesus fica admirado com a fé daquele homem, diz que nunca encontrou em Israel alguém que tivesse tanta fé, e fala então da igreja dos pagãos, de como a igreja seria católica, universal, de como os judeus, não todos, porque os apóstolos eram judeus, Maria era judia, o próprio Jesus era judeu, mas todos aqueles que tinham rejeitado Jesus, embora pertencessem ao povo eleito, ao povo escolhido, os herdeiros do reino, como diz Jesus no Evangelho de hoje, seriam jogados para fora nas trevas. E outros, como aquele oficial romano, pagãos, se sentariam à mesa no reino dos céus junto com Abraão, Isaque e Jacó, porque têm a mesma fé de Abraão, são herdeiros da promessa pela fé em Jesus Cristo. Abraão teve fé, nós lemos esses dias na primeira leitura, Abraão teve fé e isso lhe foi creditado como justiça. Então aquele oficial romano não era descendente de Abraão segundo a carne, mas o era segundo a fé. E por isso os pagãos são admitidos ao reino de Deus, ao povo de Deus. E São Mateus conclui essa narrativa com várias curas, exorcismos, dizendo que assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou as nossas dores e carregou as nossas enfermidades. Assim como Deus visitou Abraão por meio de seus anjos, assim como Jesus visitou a casa daquele homem e curou o seu empregado, também pelo ministério dos anjos, ele nos visita, especialmente na Eucaristia, nós somos visitados por Jesus. Então que nós sejamos o recebamos como hóspedes na nossa casa, sejamos bons anfitriões, recebamos Jesus na nossa casa, no nosso coração, o acolhamos e tenhamos fé na sua palavra, no seu poder, para que Ele também nos cure, como curou o empregado do centurião, do oficial romano, como curou a esterilidade de Sara e deu a Abraão o filho que Deus lhe havia prometido. Sejamos bons anfitriões que recebem com alegria a visita de Deus a cada dia no nosso coração e o acolhamos como nosso hóspede que vem habitar em nós. Amém.